Ó, aqui secou mais, tá vendo? Ó. É sinal que o problema que eu tenho está aqui nesse parafuso, no parafuso 5, ó. Ó, já secou muito mais rápido. Ó, o 3. Esse vídeo é para você que está tentando tirar um bom som de caixa, principalmente para o worship, e não está conseguindo. A ideia desse vídeo aqui é te dar luz para muita coisa que talvez você, por não ter oportunidade de estar no estúdio, de gravar, não ter contato real com esse mundo, onde você ouve o som do instrumento nas gravações e muitas vezes tenta simular isso e não consegue. A ideia aqui é te ensinar desde a afinação e te dar uma luz até a respeito de microfonação, que talvez seja uma coisa que você não tenha contato com isso, tá? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, não se esquece, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta. É importante pra gente porque esse vídeo chega para outras pessoas e ajuda a gente, beleza? Bom, já começando, eu vou contar uma experiência para vocês reais, uma experiência real que aconteceu comigo. Em 2015 ou 2016, eu gravei o DVD Extraordinária Graça da Aline Barros. E eu era endorsed de uma outra marca que não é a Pio, que eu sou hoje, era de uma outra bateria. E eu gravei com uma caixa de uma outra marca que era muito mais barata. Mas essa caixa tinha a sonoridade que a gente precisava para o DVD, para o som que a gente queria, o som que o produtor queria para aquela situação musical do DVD. O nome do DVD é Extraordinária Graça, da Aline Barros. Se você já viu, você vai perceber que tem uma caixa ali que a cor dela é diferente do setup de bateria. E é um instrumento barato que tem um som muito maravilhoso. O que acontece hoje é o seguinte, a galera tem muita dúvida e fica preocupada às vezes de comprar um instrumento caro, só um instrumento caro, e não entende que às vezes a sonoridade que você precisa está no instrumento barato. Né? O que você precisa não está no... A gente gosta de coisa boa, é muito legal ter coisa boa, ter instrumento caro, é muito legal, todo mundo gosta, mas às vezes não é isso. Você precisa entender o que você precisa fazer para chegar naquela sonoridade. E muitas vezes isso não é culpa sua. Por quê? Tudo o que você ouve nas gravações não é só o som do instrumento puro, não é. Worship principalmente. Vai ter ali equalização, que é muito normal em tudo, né? O cara filtrar umas frequências. Vai ter plugins, que é uma coisa muito normal. E muitas vezes sample. O que é sample? É um outro som de caixa que o cara mistura com aquela caixa original e o que você ouve lá na frente não é o som original da caixa. Entendeu? Então, assim, não se preocupa com isso, que às vezes isso não é um problema seu. Você está fazendo tudo o que pode, de repente a sua caixa está boa, mas você não ouve isso lá no PA da sua igreja ou no show, porque isso não é um problema seu. Nas gravações, nas situações reais, não tem isso, não é só o som da caixa, é um monte de coisa. Mas aqui no vídeo eu vou fazer com que você entenda o que você precisa ter para você ter um bom som de caixa e a sua responsabilidade como baterista ficar tranquila que você está fazendo o que é preciso para você ter um bom som de caixa. Tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre afinação. Eu estou com minha caixa aqui. Uma coisa que que você precisa fazer, eu já fiz aqui para não perder tempo, afrouxe a pele da caixa, as duas peles, a resposta e a batedeira, certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou levantar a esteira, essa esteira aqui, ó, tá dando para ver direitinho, é uma esteira de 40 fios. E eu não só uso isso para worship, aqui no meu estúdio eu gravo de tudo, pagode, worship, rock, pop, um monte de coisa, música instrumental. Tá? Então assim, essa é uma esteira de 40 fios. Eu já te aconselho botar uma esteira dessa para você ter mais sensibilidade na tua caixa. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar uma baqueta, pode fazer isso aqui, ó. Isso não estraga a sua esteira. Ó. A esteira está bem frouxa, eu botei uma baqueta aqui para tirar o contato da esteira com a pele, certo? O que eu vou fazer agora? Os parafusos estão frouxos, eu vou apertar com a mão aqui, ó, até encostar os parafusos deixa eu chegar isso aqui um pouquinho para cá, até eu encostar o parafuso no aro, certo? Vou fazer isso com todos os parafusos, vou me certificar de que eles estão encostadinhos aqui, ó, ok? Ó, todos eles, pá. Vou dar uma conferidinha com a chave para ver se tá todos eles mesmo, porque às vezes o parafuso, um é mais apertadinho do que o outro, ó, esse aqui tá mais frouxo, ó, encostou. Certo? Encostou.
todos eles encostados, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu pego duas chaves, a minha caixa é de 10 afinações, de 10 tarraxas, tá? Eu pego duas chaves, boto uma de frente para a outra, tá vendo? Uma tá de frente para a outra. O que eu vou fazer? Eu alinho elas, tá vendo? A chave sempre, a maioria delas é uma forma de cruz. Nesse caso aqui, as duas vão estar assim, ó, certo? Ó, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma volta. Eu vou pegar essa, ela tá assim, eu vou fazer isso aqui, ó, em todas as duas, certo? Que na verdade não é nem uma volta, é meia volta, tá? Então é o seguinte, eu peguei a chave, virei as duas. Vou fazer isso em todos os parafusos, ó. Ao invés de fazer isso em forma de cruz, eu vou pegar esse parafuso aqui, vou botar para o lado, esse aqui. Faço a mesma coisa, ó. Meia volta, certo? Todos eles. Pronto. Aqui, ó. Meia volta. Mais uma. Mesma coisa. Pronto. A partir daqui eu começo a testar o som. O que eu faço? Eu pego essa baqueta de feltro aqui, ó, e vou testando. Aqui eu já começo a ver qual parafuso que está mais apertado. Ó. Vou dar mais meia volta em todos eles, tá? Outra coisa, caixa de worship nem sempre é muito frouxa, né? Como eu falei aí no início do vídeo, às vezes esse som que você ouve não tem a ver só com o som da caixa. Tem a ver com os plugins, um monte de coisa. Então aqui eu vou apertar, ao invés de meia, eu vou apertar um quarto, né? Ao invés de fazer isso aqui, ó, ao invés de fazer isso, eu vou fazer isso, ao invés de fazer isso aqui, pá, eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Ou seja, de cima é melhor. Ao invés de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. OK? Todos os parafusos de novo, ó. É importante, cara, que você tenha muita calma para afinar a sua caixa. Não adianta você querer fazer isso correndo, porque assim, eu mesmo demorei muito tempo e até hoje eu ainda aprendo muita coisa de afinação porque não é fácil, certo? Agora eu vou começar a testar. A partir daqui, com uma chave só eu já começo a dar uma alterada no som. Eu estou querendo mais apertado. Para mim ainda está muito frouxo. Aqui eu já começo a ouvir a tonalidade da caixa. Esse som aqui, ele não faz nada sozinho. Ele depende da pele batedeira para acontecer alguma coisa. Ó. Aqui tá frouxo, tá vendo? A diferença. O harmônicozinho e aqui sem nada. O que eu vou fazer? Vou apertar mais um pouco. Fiz isso, ainda que eu não chegue aqui com o som que eu quero. Como eu falei, esse som aqui não faz nada sozinho. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tirei a baqueta, vou dar uma apertada aqui na minha esteira para ela não ficar balançando muito. Até porque eu não vou usar ela para afinar a pele de cima. Beleza. Agora eu vou virar a caixa e vou afinar a batedeira. Ó, tem uma curiosidade que eu faço na minha caixa, já está até meio apagado, não sei se dá para você ver. Eu numero as tarraxas, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para mim afinar em cruz, que é o modo de afinação mais certo para mim quando você está afinando um tambor, certo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na pele de resposta. Vou apertar com a mão aqui, eu seguro na base aqui do parafuso, não na cabeça do parafuso, e aperto até ele encostar aqui no aro, certo? Dou uma forçadinha às vezes com a mão assim, porque a nossa mão não tem força para apoiar isso. Beleza. Pronto. Quero tirar a esteira para não ter a interferência da... Quero só ouvir o som da pele. Pronto. Aqui a mesma coisa, tá? Só que aqui, ao invés de apertar meia volta direto igual eu fiz na pele de resposta, que eu prefiro e preciso a pele de resposta um pouco mais apertada do que a de cima, aqui ao invés de fazer meia volta, né, que é isso aqui, eu vou fazer um quarto, só isso aqui, ó, ao invés de fazer um quartinho de volta, tá? Então vamos lá, ó.
De novo, para todos os parafusos, até chegar ali onde eu parei, ó. Beleza, a partir daqui eu já começo a testar o som para ver como é que tá. Tá ouvindo os harmônicos? O que eu quero agora, sem abafar nada, com a pele livrezinha, eu quero achar essa tonalidade ou aproximar essa tonalidade para todos os parafusos, ó. Aí sim, eu começo aqui com minha numeração. Número 1. Número 2, ó. Ó, chegou mais perto do 1 e 2. 3 e 4. Apertar um pouquinho mais o 4. Beleza? Agora 5 e 6. Bem próximo. A ideia é o seguinte, ó, você nunca vai chegar exatamente onde é que é. Exatamente, sempre tem uma diferença. Mas a ideia é estar próximo, certo? 5 e 6, 7 e 8. 7 e 8 também tá bom. 9 e 10. Ó, não tá soando distorcido, certo? O som tá... Não tá... Quer ver? Se eu afrouxar um parafuso aqui, ó, vou pegar o 4 e afrouxar todo. Ó, já ficou distorcido. A partir daqui eu já começo a ver o som de caixa. Eu fiz isso nas duas peles, agora eu vou botar a esteira. Vou ver como é que vai ficar o som, ó. A gente já tem um som bem gordo. Só que agora a gente tem que tirar essa sobra aí, ó. Com o seu dedo você consegue perceber aonde está acontecendo mais isso. Agora eu vou usar um gelzinho, vou colocar um gel, vou começar a colocar um gel para tirar essa sobra. Então o que eu faço? Eu pego o meu dedo, eu toco a caixa e coloco o dedo em cima do número na frente da tarraxa, ó. Ó, aqui secou mais, tá vendo, ó? É sinal que o problema que eu tenho está aqui nesse parafuso, no parafuso 5, ó. Ó, já secou muito mais rápido. Ó, o 3. Ó. Então eu vou aqui no 5, ó. Ó como é que secou o som. Sumiu. Ainda precisa dar mais uma secada porque a gente quer sumir com toda a sobra da caixa. A gente quer o som gordo dela. Outra coisa... tá, deixa eu primeiro só concluir isso, tá? Ó. Aqui, como eu já abafei, aí eu já não tenho mais essa regra de ficar procurando em cruz, porque desde o momento que você abafa a caixa, você já tem uma vibração irregular. O que acontece? O que é a afinação do instrumento, do tambor? Quando você toca no centro da caixa, que você deve tocar no centro da caixa, muito rapidamente essa vibração começa no centro e vai morrer nos cantos. Se eu tenho um abafamento aqui, o que acontece? Essa vibração vai morrer mais rápido aqui, onde eu tenho o abafamento. E aqui ela vai ter mais vibração. Então agora eu estou tirando esses harmônicos, então eu já não tem mais essa regra. A pele já desceu por igual, agora eu vou tentar achar aonde tem sobra. Ó, tá vendo aqui a diferença do som, ó? Aqui também. Só que eu estou procurando o que tem mais diferença. Pronto, para mim aqui eu já achei o som, tá vendo? Engraçado que o abafamento tá de frente um para o outro, ó, tá vendo? Tá no 5 e no 6, ó. Outra coisa muito importante para você que toca worship, cara, o melhor som de caixa tá no centro aqui, ó, não com harmônico. Ó, o som da caixa fica ruim.
Outra coisa que eu não falei para vocês, o som que você está ouvindo é o som da caixa natural. Eu estou usando só o som dos overs, dos meus microfones de cima, que é como se fosse o nosso ouvido. Se eu for colocar plugin aqui no meu programa, eu vou fazer para você o que o técnico de som do estúdio, da tua igreja, né, ou se você é um baterista que grava, faz isso. A ideia aqui não é essa. A ideia é fazer você tirar o seu som natural do seu instrumento para que você dê esse som pronto para o técnico, que seja um bom técnico e responsável, faça isso que é preciso fazer, tá? Então, lembrando, o melhor som da caixa sempre vai estar no centro dela. A sensibilidade da esteira... Esse som é o som natural. Aí você pode até falar, mas não está igualzinho o som do worship. Não vai estar, porque como eu te falei no início do vídeo, o som do worship, você ouve um som de caixa super, hiper processado. A afinação tem uma responsabilidade? Tem. Mas grande parte daquele som que você ouve é processamento, é plugin. Então a ideia aqui é você ter o seu som natural para que você consiga ter essa sonoridade de acordo com o que você toca. E outra coisa, cara, tem gente que abafa muito a caixa, bota um abafador, você mata o som da caixa. Se você botar mais mungel, por exemplo, eu tenho aqui uma coisa que eu uso, que é o over skin, que é isso aqui, ó. Mas isso aqui não é para esse som de worship. Se eu colocar, olha como é que fica, ó. Matou o som da caixa todinho. Para isso não é. Você precisa um pouco de sobra. Sobra nenhuma. Você precisa essa média, isso faz parte do som. E esse conceito de afinação você usa para tudo, não só para worship. Você usa isso para os seus tambores, para o tambor da sua bateria, para afinação alta de caixa, para qualquer coisa. Usa esse conceito. Tem um tipo de afinação que a galera faz que eu não te aconselho, que vai estragar o aro da sua caixa, que é o cara afina a caixa e pega um parafuso e afrouxa todo, que é para matar o harmônico todo da caixa. Isso também não funciona. Pessoal, eu espero que essa dica aí te ajude aí a melhorar, te elucidar muita coisa aí no seu som de caixa, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida e fica até grilado às vezes, porque não consegue tirar o som que ela ouve nos discos, né? E como eu te falei, não adianta, você não vai tirar só o som da sua caixa assim, porque isso faz parte de um processamento de um monte de coisa que não tem a ver só com o som da caixa aqui original. Beleza? Não se esquece, não é inscrito, se inscreve no canal, deixa teu like, compartilha, comenta, faz um movimento aí para esse vídeo chegar para outras pessoas. Um abraço e até a próxima.